No coração da Turquia, escondida num vale estreito, existe uma vila que desafia todas as leis da lógica. Por mais de 2000 anos, a vila de Uvalli se recusou a morrer. 3 civilizações diferentes tentaram apagá-la do mapa. A natureza devastou o lugar pelo menos 3 vezes, mas ela continua lá, como um livro aberto da história humana. Quando você caminha entre as ruínas de Uvalli, não está apenas vendo uma cidade antiga, você está testemunhando algo único no mundo, uma sobreposição contínua de mais de 2 milênios de história, blocos de pedra helenística encaixados em muros medievais, tijolos de argila bizantinos sustentando estruturas otomanas, concreto moderno misturado com reboco milenar. É como se alguém tivesse empilhado várias épocas históricas no mesmo lugar e deixado tudo visível aos seus olhos. A origem de Uvalli nos leva de volta ao período helenístico, entre os séculos 2 e 3 a.C. Estamos falando de um lugar com mais de 2.300 anos de história contínua. As evidências arqueológicas indicam que o local começou a ser habitado quando a influência grega se espalhou pela Anatólia. Após as conquistas de Alexandre o Grande, os primeiros habitantes provavelmente eram uma mistura de povos locais e colonos gregos, que buscavam pontos de apoio nas rotas comerciais que ligavam o Mar Negro ao Mediterrâneo. Eles escolheram aquele vale estreito por motivos estratégicos, tinha água abundante, proteção contra ventos fortes e controlava a passagem por montanhas importantes. O que eles não imaginavam é que essa mesma geografia que oferecia proteção também traria destruição periódica. Mas aqui está o detalhe mais fascinante. Em vez de demolir as construções antigas e começar do zero, cada nova civilização simplesmente construía por cima. Os bizantinos ergueram suas casas sobre fundações helenísticas. Os turcos aproveitaram muros bizantinos. Os otomanos reutilizaram blocos de pedra de períodos anteriores. Em regiões afastadas como Uvalli, reutilizar materiais prontos era mais barato e rápido do que buscar pedras novas em pedreiras distantes. Essa prática criou um fenômeno arquitetônico único. Você pode literalmente ver camadas históricas empilhadas, umas sobre as outras, como se fosse um bolo onde cada camada representa uma época diferente. Os arqueólogos identificaram pelo menos 2 sobreposições construtivas em cima de alguns alicerces originais. Isso significa que ocorreram pelo menos 3 grandes tentativas de construção no mesmo lugar ao longo da história. E o motivo para essas reconstruções foi sempre o mesmo: a geografia traiçoeira do local. O vale onde Uvalli está funciona como um funil natural durante chuvas intensas, canalizando enormes volumes de água das montanhas diretamente através da vila. Em 3 ocasiões distintas na história, grandes enxurradas desceram pelo vale, devastando completamente a pequena cidade. As águas carregavam tudo: casas, muros, pessoas, animais, mas de forma impressionante, os sobreviventes sempre voltavam para reconstruir no mesmo lugar. Isso nos diz algo profundo sobre nós, seres humanos. Às vezes, o apego a um lugar é mais forte do que a própria lógica da sobrevivência. Os moradores de Uvalli até desenvolveram tradições orais para preservar a memória dessas catástrofes, passando de geração em geração histórias sobre as grandes águas que vinham das montanhas. Além das inundações, Uvalli enfrentou outro problema: o colapso estrutural. Muitas casas foram construídas sobre muros e alicerces antigos, mas foram mal dimensionadas para suportar o peso adicional. Os construtores medievais e otomanos nem sempre compreendiam a engenharia usada pelos seus predecessores. O resultado era previsível: as construções desabavam e os ventos e chuvas aceleravam a destruição. Hoje, quando você visita Uvalli, pode ver os resultados dessa longa batalha contra o tempo e a natureza.
é uma verdadeira miscelânea construtiva, que conta a história de cada tentativa de fazer aquele lugar funcionar. Cada pedra tem uma história, cada muro representa uma época. As escavações arqueológicas, embora recentes, já revelaram pistas importantes. Fragmentos de cerâmica esmaltada mostram que os moradores mantinham contato comercial com grandes centros como Constantinopla. Moedas antigas sugerem um fluxo econômico ativo, mesmo sendo uma vila pequena. Entre os artefatos mais interessantes estão pequenas estatuetas de bronze, que parecem ser uma mistura fascinante entre tradições pagãs e influências cristãs. Também foram descobertos instrumentos agrícolas de diferentes períodos, mostrando como as técnicas de cultivo evoluíram. Sementes carbonizadas revelam que cultivavam trigo, cevada, lentilhas e frutas que hoje são raras na região. Algumas teorias apontam que Uvalí nunca foi uma grande metrópole, mas sim uma cidade de passagem. Sua localização pode ter sido estratégica para caravanas que cruzavam a Anatólia, servindo como ponto de descanso e reabastecimento. O comércio local funcionava na base da troca. Os habitantes de Uvalí produziam lã de alta qualidade, couro e um mel especial, de abelhas que se alimentavam de flores silvestres únicas da região. Era basicamente uma comunidade rural que se adaptava conforme os ventos políticos do império mudavam. Quando chegavam os bizantinos, Uvalí se tornava bizantina. Quando chegavam os otomanos, se adaptava ao sistema otomano. A flexibilidade era uma questão de sobrevivência. Uma das descobertas mais tocantes foi um pequeno cemitério familiar, onde gerações inteiras foram enterradas juntas, mostrando que algumas famílias permaneceram ali por centenas de anos. As lápides, quando legíveis, revelam nomes gregos, latinos e turcos. Um testemunho silencioso de como Uvalí foi um ponto de encontro entre culturas. Mas por que Uvalí foi finalmente abandonada? A resposta pode estar na modernização da Turquia, com o desenvolvimento de centros urbanos maiores. Vilas como Uvalí perderam sua importância. As rotas comerciais mudaram com a chegada de ferrovias e rodovias. As pessoas migraram para cidades com melhor infraestrutura, hospitais e escolas. O abandono final provavelmente ocorreu no início do século XX, quando as últimas famílias partiram em busca de uma vida melhor. Os idosos da região ainda contam histórias sobre esses últimos habitantes. Pessoas teimosas que se recusavam a deixar o lugar onde suas famílias viveram por incontáveis gerações. Hoje, a vila enfrenta outra ameaça. A negligência, como não tem grande valor turístico imediato, não recebe a mesma atenção que outros sítios arqueológicos. Mas existe esperança. Um movimento de arqueólogos, historiadores e moradores locais está trabalhando para proteger o que resta de Uvalí. Para quem quer visitar hoje, é preciso uma permissão básica e atravessar terrenos privados. Mas a experiência compensa. Quando você chega a Uvalí, a sensação de entrar num túnel do tempo é imediata e avassaladora. É uma linha do tempo de mais de 2000 anos ao alcance dos seus olhos. Você pode tocar em pedras que foram colocadas por mãos helenísticas, caminhar sobre alicerces bizantinos e se apoiar em muros otomanos. Uvalí representa algo muito maior do que um simples sítio arqueológico. Representa a teimosia humana, a capacidade de adaptação e a recusa em desistir. Durante mais de 2 milênios, pessoas olharam para aquele vale e disseram: aqui é o nosso lugar. Enchentes, guerras, mudanças políticas, nada foi suficiente para que desistissem. Hoje, Uvalí nos ensina que a história não é feita apenas de grandes impérios, mas também de pequenas comunidades que insistem em existir. É um lembrete de que, às vezes, a maior vitória não é conquistar novos territórios, mas simplesmente continuar existindo onde você sempre esteve. E talvez seja essa a lição que Uvalí tem para nos oferecer, que a verdadeira resistência
não está em nunca cair, mas em sempre se levantar de novo. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Até a próxima!